Olá, caros espectadores, amigos, colegas. É com uma grande satisfação que nós iniciamos a temporada 2023 com o nosso programa Palavra de Especialista. E começamos já jogando bem, um jogo de seleção aqui. Conseguimos trazer o nosso querido colega, e para mim eu uso essa palavra mesmo, porque é mais do que um colega, é um amigo. Recentemente também tornou-se afiliado, né? E então é com muita satisfação. Foi um programa que eu falei com a diretoria aqui que eu teria muito prazer em conduzir esse bate-papo informal com meu querido amigo e afiliado, Dr. Francisco Sanini. É enorme satisfação estar aqui ao seu lado. Aproveito para saudar já todos os ouvintes, espectadores. E para mim, Dr. Márcio, é realmente muito legal estar aqui, não só pela consideração que eu tenho pelo senhor e por todos da diretoria da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a maior associação de delegados do país, mas em respeito a todos aqueles potenciais espectadores, né? Afinal de contas, a gente vem aqui para falar um pouquinho sobre o dia a dia da Polícia Judiciária, o dia a dia do delegado de polícia. Então, é muito bom poder compartilhar essa rotina, as nossas experiências com aqueles que ou são colegas, ou, quem sabe, possam vir a ser, ou são simplesmente interessados na nossa atividade. E eu parabenizo o senhor, Dr. Gustavo Mesquita, meu grande amigo, né? Eu vou até fazer já que o senhor falou que o senhor foi meu padrinho de casamento, né? Eu estou no meu segundo casamento, então o Dr. Gustavo Mesquita foi meu padrinho no primeiro casamento, não deu muita sorte, né? Não deu muita sorte. E agora, na expectativa de, né, ser um pouco melhor sucedido, eu troquei pelo senhor. Eu tenho certeza que agora vai dar certo, viu, doutor Márcio? Brincadeiras à parte. Só mostra a nossa amizade e o ciclo bacana que a gente construiu de grandes amigos. Sem dúvida nenhuma. E já deu certo. Já estou esperando a festa de bodas de prata. Viu, Paola? O doutor Francisco, ele é delegado de polícia, mestre em Direito, autor de diversos livros jurídicos. Eu mesmo li vários dele. Aliás, no último curso que eu fiz do curso superior de polícia, estudei por um monte de livros deles, livros sensacionais. Professor da Academia de Polícia, ministra aulas de pós-graduação em segurança pública e também em cursos preparatórios para delegado de polícia. Sanini, meu amigo, colega, falar em polícia, falar em Francisco Sanini, a gente acaba, sem dúvida nenhuma, entrando no assunto do SECOLDE, um setor especializado no combate aos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. É um setor que foi criado em Guaratinguetá, na sua terra, em 2014, e me recordo que nós tivemos com você à frente vários casos importantes de relevância estadual, alguns até interestadual. E eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho, do que foi conduzir um SECOLDE, esse setor especializado, iniciando um trabalho inovador na polícia. O senhor fala que falar de SECOLDE é lembrar de mim, mas bem da verdade, falar do SECOLDE é lembrar do senhor, porque o SECOLDE, que é a sigla para o setor especializado no combate, ou como eu prefiro dizer, enfrentamento aos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O SECOLDE, salvo engano, o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado, mas o SECOLDE ele surgiu em 2014, né, numa iniciativa absolutamente sua, pioneira, corajosa, por meio de uma portaria muito bem redigida e que depois a gente acabou aprimorando um pouco mais pelo nosso querido amigo também, professor dos professores, foi meu professor na faculdade, é meu coautor em vários livros e meu grande professor e mestre até hoje, um cara
que Sensacional. é incrivelmente inteligente, culto. E o professor Eduardo Cabete redigindo uma portaria ali muito, muito bem feita também, pela seccional de Guaratinguetá, fez com que fosse aí concebido esse setor que tem o senhor como pai, né? A verdade é essa. E a partir do momento em que o senhor me deu essa oportunidade de trabalhar no C-Code, né? Na verdade, eu fui bater na sua porta pedindo uma oportunidade, porque o C-Code era uma atribuição a mais, né? A gente até hoje não ganha nada a mais, não tem nenhum adicional para poder desenvolver esse trabalho, que é um trabalho, diga-se, extremamente complexo. Mas eu acreditava muito nessa sua ideia, chefe. E quando o C-Code foi criado lá em 2014, talvez um pouco desacreditado, eu tive o privilégio de poder, quase que na gênese desse projeto, desse setor, fazer parte desse time que depois foi se aprimorando cada vez mais. E depois, né, com o passar do tempo, e certamente graças aos trabalhos desenvolvidos ali na seccional de Guaratinguetá, o C-Code acabou se transformando numa realidade em todo o estado, né? Hoje, o que era uma portaria de um delegado seccional acabou se transformando em um decreto do nosso governador, e hoje o C-Code é uma realidade em todo o estado de São Paulo, em várias regiões do nosso estado. Nós temos grandes colegas atuantes nesse tipo de atividade, nesse tipo de trabalho especializado e super complexo, que é o enfrentamento à corrupção. Então, a bem da verdade, chefe, eu só te parabenizo pela coragem, e todos, né, que direta e indiretamente acabaram contribuindo para o fortalecimento deste setor, né? Desde os colegas delegados que faziam parte da administração, o próprio doutor Covino, né, que hoje é nosso diretor lá no DI Inter 1. O doutor Covino teve um papel muito importante nessa expansão do C-Code, né, dessa oficialização, né, digamos assim, do C-Code. Então, desde os colegas que trabalham agora em todos os estados, que a partir do momento que a gente tem um setor dando grandes resultados, isso só enaltece a própria atividade e, naturalmente, a Polícia Civil. Então, eu parabenizo a todos na sua pessoa, que foi o pai, efetivamente, do C-Code. Eu sou só um servo ali desse trabalho. O pai é uma coisa, mas o difícil é cuidar, né? E o Sanini, o doutor Sérgio, que é importante mencionar aqui também, um outro colega que está em Lorena, que também auxilia, trabalha ao lado do Sanini em Guaratinguetá, faz um trabalho primoroso. E aqui eu faço homenagem a todos os colegas que estão também no C-Code. Sanini, mas conte-me aí, tem um caso que te marcou? Puxa aí uma lembrança de um caso, são vários, mas um que você queira contar, apenas para a gente deixar claro aí e frisar essa importância desse setor. Para mim é muito fácil falar sobre a polícia de um modo geral, porque eu sou um apaixonado pela atividade de polícia judiciária. Eu nunca pensei em me tornar delegado de polícia, mas foi uma carreira que eu encontrei, ela me encontrou, e hoje eu não troco por nenhuma outra. Eu gosto de sempre dizer aquela frase que é atribuída a um ex-fuzileiro da Marinha norte-americana, que ele diz que são 2 os dias mais importantes da sua vida: o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Eu nasci para ser delegado de polícia e, para minha alegria, também professor. Eu me encanto demais com as minhas 2 carreiras, então falar sobre elas é algo que para mim é muito fácil. E o C-Code é um pouco mais especial, né, chefe? Porque esse enfrentamento à corrupção é algo que deve ser sempre muito trabalhado dentro das polícias judiciárias. A Polícia Federal, como eu disse, mostrou e vem mostrando isso sempre, rotineiramente. E eu sempre destaco que a Polícia Civil, ela não pode se furtar também de fazer esse enfrentamento direto. Aliás, a Polícia Civil é quem mais tem a oportunidade de fazer isso em todo o país. Imagine se nós tivéssemos várias lava-jatozinhas espalhadas por todas as cidades do nosso país. Porque uma coisa é inegável: a corrupção existe
ela faz parte da nossa sociedade. Aliás, a nossa sociedade, ela é corrupta. Quando a gente critica os nossos políticos, nós nos esquecemos que, na verdade, eles representam uma parcela do que nós somos. Então, aquele que compra um DVD pirata, aquele que acaba não estacionando no lugar correto, aquele que passa, não respeita a faixa de pedestre, são os famosos jeitinhos brasileiros, fazem com que aos poucos a gente vá se corrompendo e isso acaba se traduzindo nos nossos políticos. A verdade é essa. Então, é um trabalho que é extremamente relevante, porque muitas vezes nós temos recursos que são desviados da educação, recursos que são desviados de infraestrutura, da saúde, como aconteceu lá em Guará, né? Da segurança. Então vejam como é comprometida, vejam como essas áreas são comprometidas pela corrupção. Ah, mas a corrupção não mata. Mata sim, ainda que de forma indireta. Mata. Nós acabamos de sair, se é que a gente pode dizer isso, né? Mas acabamos de sair de um período pandêmico e ao longo da pandemia nós tivemos lá em Guaratinguetá, por exemplo, logo no início, um trabalho relevantíssimo que envolvia justamente corrupção no âmbito ali do poder legislativo da cidade de Guaratinguetá e atos de corrupção que estavam ligadas a dispensas ilegais de licitação por conta do período da pandemia. Então, em todo o Brasil, nós tivemos desvio de recursos públicos que ia para a saúde, ia salvar muita gente, talvez não tenha salvado porque foram desviados. E nós conseguimos atuar ali na nossa região, em Guaratinguetá, assim como outras polícias atuaram. Então, é muito relevante esse tipo de trabalho e é por isso que ele é tão gratificante. Zanini, fala um pouquinho aí como são essas investigações, quais são os instrumentos, quais são as medidas que você tem adotado, você, o colega Sérgio e toda a equipe. Aliás, um grande abraço a toda a equipe do Secode lá também. Mas fala um pouco desses instrumentos, dessas medidas, de técnicas modernas de investigação que você utiliza nesses trabalhos. Olha, chefe, a investigação ligada à corrupção, ela é de fato uma investigação distinta das demais. Ela é um pouco mais complexa. Por quê? Porque não raro, na verdade, a praxe, o costume, né, é que essas investigações elas acabem resvalando em agentes políticos, né? Ou, no mínimo, você pega agentes públicos ali de certa envergadura e que tem influência na cidade, e você pega tudo isso para uma cidade do interior, isso ganha uma proporção muito maior. Então, a partir do momento que você vai investigar secretários municipais, agentes públicos de um modo geral, os servidores municipais, né? Agentes políticos especificamente, vereadores, prefeitos, é evidente que esse tipo de investigação ela precisa ser muito mais qualificada, por várias razões. Primeiro porque, bem ou mal, embora não se diga isso de maneira muito aberta, né, algo que fica quase que subliminar, mas a verdade é que as próprias medidas investigativas, as medidas probatórias mais invasivas, como uma busca domiciliar, uma interceptação telefônica, uma captação ambiental, essas ferramentas que são submetidas à apreciação do Ministério Público e do Poder Judiciário, para que elas possam ser de fato implementadas, né? E essas medidas, justamente por serem mais invasivas, elas dependem de uma autorização judicial. A polícia não pode implementá-las sem que haja a chancela do Poder Judiciário e, obviamente, um parecer do Ministério Público. Então, essas medidas probatórias, doutor Márcio, elas, se não bem instruídas, se elas não forem muito bem instruídas, as chances delas serem deferidas pelo Poder Judiciário, elas são muito pequenas. Porque a verdade é que o Poder Judiciário ele vai olhar com uma cautela maior para um cenário que envolva um agente político, né? E aí a gente pode já focar especificamente numa investigação que envolva prefeito, né? Quando o trabalho
acaba esbarrando em um prefeito, chefe do Poder Executivo Municipal. Os prefeitos, eles gozam de foro por prerrogativa de função. Então, a supervisão daquela investigação que, via de regra no nosso trabalho, é do juiz local, ela acaba se deslocando para o Tribunal de Justiça. Né? O Ministério Público que vai atuar vai ser a Procuradoria da Justiça. Né? Muda todo o cenário desta investigação, né? Até o trâmite da investigação, e aí a gente tem um Tribunal de Justiça atuando na supervisão, na decretação de medidas probatórias. Então é óbvio que a investigação ela é muito mais complexa. Isso para não mencionar a assistência jurídica que os nossos investigados têm. Tristemente, e eu digo sempre isso, doutor Márcio, que eu sonho com a época que nós tenhamos nas delegacias de polícia um defensor público de plantão. Pelo menos para situações mais invasivas, como as hipóteses de prisão em flagrante, em que alguém pode ter a sua liberdade de locomoção restringida ali por uma decisão do delegado de polícia. Porque nós delegados, a delegacia de polícia, ela não tem o que esconder. As portas estão abertas para a defesa. Aliás, a defesa é sempre muito bem-vinda, porque a defesa acaba qualificando o nosso trabalho. Sem dúvida. Uma coisa a gente está... E é muito triste, como eu ia dizer, que a gente... os delegados, de um modo geral, conduzem investigações que, em larga medida, o investigado não conta com qualquer assistência jurídica. Ele não dispõe de uma assessoria de um advogado. Muitas investigações são iniciadas e concluídas sem que o investigado tenha ali com a assistência técnica de um advogado. Agora, no C-Code, isso jamais acontece. Quantas vezes nós tivemos ali investigações em que grandes escritórios de advocacia, eu nem vou mencionar nome, porque assim... Para uma cidade do interior, a partir do momento que você tem ali grandes escritórios de advocacia que vêm de São Paulo, isso mostra um pouco da envergadura dos próprios investigados. Eu lembro, fazer um parênteses, eu chegando no pós-almoço para trabalhar na seccional de Guará e parava meu carro ali na frente, né? Mas cheguei um dia lá, não tinha nenhuma vaga e só carro assim, tinha 3 deles eu nunca tinha visto na vida, uns carros importados. Eu cheguei lá e falei, o que está acontecendo? Não, hoje o doutor Francisco Sanini está fazendo uma colaboração aí, está ouvindo umas pessoas num dos casos, né? Mas ali tinha um corpo jurídico, acho que eram 3 advogados para acompanhar uma única diligência ali. É impressionante, né? Eu falo, isso chama a atenção dos policiais. Nós policiais temos uma vida mais humilde, né? Então chega um corpo de advogados com uns puta carrão, o relógio do advogado valia minha casa. Então, assim, você vê que o cenário é totalmente diferente. Distinto. E eu acho isso muito importante e acho isso muito legal. Como eu disse antes, a defesa... ela enobrece a nossa investigação. Ela qualifica o nosso trabalho. Daí porque eu sempre destaco aos policiais da minha equipe que a gente tem que ser técnico, a gente tem que ser detalhista, porque a defesa ela vai escrutinar o nosso trabalho. Ela vai buscar as menores falhas para tentar, obviamente, eximir o investigado, o cliente, de qualquer responsabilidade. Por isso que é uma investigação que acaba exigindo muito mais, né? Trabalha mais, é um trabalho mais complexo, como foi falado aqui, porque qualquer detalhe, qualquer errinho vai ser pego por esses grandes escritórios, né? E aqui eu falo, é um grande orgulho, porque eu acompanhei diversos trabalhos do C-Code de Guaratinguetá, com o Dr. Francisco Sanini à frente, e grandes vitórias, né? Lá acho que não conseguiram pegar nenhum errinho, nenhuma vírgula fora do lugar, não. Um orgulho enorme de estar ao lado de vocês. Doutor Francisco, falou do C-Code, do Nascimento, fiquei o ano passado na capital, esse ano novamente, e o que eu percebi que não está havendo uma uniformidade. Esse combate que a Polícia Civil vem fazendo nos últimos anos, começou lá em Guará, depois por meio dos decretos nas mini-DEICs, né? Foram criados outros 10 C-Codes pelo Estado.
E aqui na capital, nós não temos essa uniformidade, existe um outro departamento. Como é que o senhor vê isso? Acha que chegou a hora da Polícia Civil uniformizar esse trabalho? Eu acredito que o enfrentamento à corrupção deve ser uma bandeira prioritária para as polícias judiciárias, em âmbito estadual, em âmbito federal. Evidentemente que a polícia, ou as polícias civis, elas têm outras bandeiras igualmente relevantes, né? Investigações envolvendo homicídio, latrocínio, violência doméstica, são casos extremamente relevantes. E eu acrescento aí também algo que a gente tentou fazer lá em Guaratinguetá, que era um setor especializado nos crimes eletrônicos, né? Quantas pessoas vêm sofrendo com esse tipo de criminalidade, sobretudo pós-pandemia, né? Mas eu insisto que a corrupção ela não pode deixar de ser uma bandeira ou das principais bandeiras das polícias judiciárias, não pode ser uma exclusividade da Polícia Federal, né? Não por acaso, salvo engano, a gente tem até norma em âmbito federal que acaba viabilizando até um repasse de verbas maior para as polícias que têm setores especializados no combate aos crimes de corrupção. Então eu acho que primeiramente fica a sugestão aí para a nossa querida doutora Márcia Ruiz, nossa estimadíssima delegada de polícia, foi minha professora na academia, aliás, um momento especialíssimo da minha vida, convivi muito com a doutora Márcia, e ela agora está na Academia de Polícia do Estado de São Paulo, que é um órgão que para mim é dos mais relevantes, que eu tenho mais carinho, né? E talvez... Tá montando um timaço lá, talvez, sem dúvida nenhuma, né? Vai só engrandecer o time que já era forte. E eu acho que talvez o caminho para esse enfrentamento especializado à corrupção comece talvez com uma disciplina específica, né? Uma investigação, uma disciplina que trate efetivamente da investigação dos crimes de corrupção, as especificidades desse tipo de trabalho. Aqui a gente pincelou algumas coisas, mas são tantas coisas que a gente poderia falar. Então, ao que me parece, seria importante esse pontapé com um curso, uma disciplina especializada na investigação de crimes de corrupção. E, evidentemente, o fortalecimento dos C-Codes. E talvez aqui no DPPC, aqui na capital, a gente tem o departamento, a divisão que acaba acumulando diversas funções, entre elas os crimes de corrupção, né? O combate à corrupção, à lavagem de dinheiro. Crimes contra a administração, né? Crimes contra a administração, de um modo geral. E talvez, dentro do DPPC, uma delegacia que acaba mais englobando robusta, essas funções do C-Code. Talvez um C-Code dentro do DPPC, como nós temos nos DEICs, né? Nos DEICs do interior, a gente tem, dentro dos DEICs, as delegacias, a gente tem o C-Code. Talvez a gente pudesse ter algo nos mesmos moldes aqui no DPPC. Legal. Doutor, e qual seria o sonho para o C-Code, para esse tipo de trabalho? Já falou aqui da porta de entrada, um trabalho específico, um treinamento, uma orientação logo de início ali na academia de polícia. E para que esse trabalho se exerça também de uma forma mais intensa, um concurso específico para integrantes do C-Code ou nem tanto? Sonho, quando a gente fala em sonho, né, parece que é aquela coisa que fica um pouco mais distante, né? E já que é para sonhar, eu, na verdade, sonho com um mundo sem corrupção, né? Que o C-Code não tenha trabalho, que não tenha que investigar esse tipo de crime. Mas como, infelizmente, vivemos numa sociedade que delinque, né? Uma sociedade que é corrupta, isso faz parte. Até a Noruega, não tem todo jeito, lugar, né? por mais desenvolvido que seja a sociedade, ela vai ter casos de corrupção. Então, eu acredito que muito da evolução deste enfrentamento passa por treinamento, como toda atividade policial, né? Quanto mais a gente treina, melhor a gente desenvolve aquela atividade. Então, talvez, como eu volto a dizer, o sonho talvez fosse realmente uma disciplina específica na academia, desde o curso de formação, né? Passando pelos cursos complementares de aperfeiçoamento,
e cada vez mais investimento, né? Investimento em técnicas, né? Em meios, em recursos que possam facilitar o trabalho investigativo. A gente, por exemplo, não dispõe de grandes ferramentas para captação ambiental, que é algo que eu sinto muita falta e que a gente poderia ter, porque hoje a legislação, isso não é uma exclusividade de São Paulo, é do Brasil de um modo geral, as nossas polícias elas não estão devidamente equipadas com dispositivos para captação ambiental, né? Só para contextualizar, hoje a lei de interceptação telefônica, a lei 9296/96, ela no seu artigo 8º, ela regulamenta a técnica da captação ambiental e você pode, por exemplo, fazer da casa do investigado um verdadeiro Big Brother Brasil. Então você coloca, você pode colocar câmeras espalhadas pela casa, dispositivos para captação de áudio e é evidente que esse tipo de recurso ele é extremamente incisivo e ele pode trazer grandes resultados dentro de investigações, especialmente investigações ligadas à corrupção. Então, talvez um maior investimento ao lado da capacitação dos policiais, que para todas as atividades é necessária, também investir nesses recursos para que nós possamos aí nos valer mais dessa ferramenta. Perfeito. Que legalmente tem ali previsão para que a gente possa utilizar e falta efetivamente os instrumentos. Legal. Agora fica aqui uma sugestão. Falou aí dos cursos de aperfeiçoamento. Por que não preparar um curso, já que tem esse carinho todo especial, doutora Márcia, um curso de aperfeiçoamento específico aí para o combate, para os integrantes dos CECODES do estado de São Paulo. E você e outros brilhantes colegas. Temos muita gente boa para falar aí, sem dúvida nenhuma. Dando as aulas. Inclusive de outros estados, de outras instituições, né? Acho que a gente tem muita gente boa aqui, muitos colegas da Federal que podem contribuir demais para o enfrentamento da corrupção. Essa troca de informações e experiências é fundamental, né? Sem dúvida. Mas fica aqui a sugestão de preparação de um curso desse que eu ia também fazer, beber na fonte lá. Doutor Francisco Sanini, muito obrigado. Deixo aqui aberto se quiser falar mais alguma coisa, mas foi infelizmente, curto o nosso tempo, mas muito prazeroso. Rever o amigo e um exemplo de colega. Muito obrigado. Doutor Márcio, eu só te agradeço, né? Por mais que sejamos amigos, né? Vocês perceberam que eu nunca perdi a deferência, né? Desde o princípio sempre brigou comigo, né? Pá, corta o doutor, corta o senhor. E eu nunca cortei, porque é de fato uma deferência que eu tenho a ele, que é um grande parceiro, irmão para mim. Então, estar aqui na Associação dos Delegados, que é a minha casa, onde eu me sinto muito bem. Eu sempre falo para os colegas que estão iniciando que tem que se associar, tem que se filiar ao sindicato, porque as nossas entidades elas são muito importantes e a gente tem que valorizá-las. E quando eu tenho a oportunidade de poder falar um pouquinho para a associação, para os colegas, para a audiência da nossa associação, isso para mim é muito especial. E quando eu posso fazer isso ao lado do senhor, para falar de algo que a gente desenvolveu junto, que foi o CECODE lá em Guará, é óbvio que para mim hoje foi um dia muito especial. Eu só agradeço o convite, agradeço o Dr. Gustavo Mesquita, Dr. Rodrigo Lacórdia, meu querido amigo Dario, que nos recebeu aqui hoje tão bem também. E é muito bom estar em casa, doutor. Queridos ouvintes, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um forte abraço, um programa muito gostoso com o nosso amigo e colega, Dr. Francisco Sanini. Se inscrevam, curtam o nosso programa e até breve.